É uma alegria estar com você em mais um programa Força de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar hoje muito ao seu coração. Por isso, fique conosco até o final, porque o programa de hoje vai ser bom demais. Estamos estudando aqui, meditando as parábolas de Jesus Cristo. Queremos estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. E veja, algumas delas são muito difíceis para a gente compreender o que Jesus quis dizer com aquela parábola, que é uma mensagem cifrada, portanto, nem sempre é tão fácil a compreensão. E aqui neste programa estamos aprendendo, meditando com os padres da igreja, com o catecismo da Igreja Católica, com a própria Sagrada Escritura, encontrar as respostas do que Deus quis dizer, o que Jesus quis dizer com aquelas parábolas. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV Século XXI, pelo meu canal do YouTube Frei Gilson /Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria ter você aqui. Eu queria convidar você já a abrir sua Bíblia. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, e hoje nós terminamos o programa passado meditando o versículo 6 e 7. Então, vou fazer uma pequena introdução para que você se situe aonde nós paramos. Estamos meditando a parábola dos operários da vinha e, portanto, vou ler, pega aí sua Bíblia, eu vou ler o texto com você e vamos dar sequência. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Estamos meditando versículo por versículo e este versículo, até o versículo 5, nós já meditamos, ok? Ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo e igualmente pela 9ª hora e fez o mesmo. E agora o versículo 6 e 7 é o que nós meditamos o programa passado e vamos terminar hoje. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para minha vinha. No programa passado, com São Gregório Magno, nós aprendemos que este ninguém nos contratou. Com a intuição de São Gregório Magno, significa que ninguém nos pregou o caminho da vida. Como terão fé se não tiver quem pregue, como está em Romanos capítulo 10, versículo de 14 a 15. Uma pequena introdução para que agora sim você possa se situar no programa de hoje, tá bom? Antes de tudo, vamos acolher Dom José Falcão no nosso meio. Sua bênção, uma alegria tê-lo aqui. Deus lhe abençoe, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Dom José, fiz essa introdução para dizer que foi aqui que nós paramos. O senhor ficou de nos trazer hoje um outro padre da igreja, São João Crisóstomo, sobre o versículo 6 e 7. A intuição de São João Crisóstomo, ela é profunda e aborda situações parecidas com as do apóstolo Paulo, convertido em idade bem adulta, e de São Dimas, o ladrão crucificado do lado de Jesus, que se converteu alguns segundos antes da morte. Como se aplica para eles essa frase do versículo 6 e do versículo 7, é porque ninguém nos contratou. Afinal de contas, ao longo da vida de São Paulo, da parte de Deus, houve ou não o chamado? Estamos diante de um dos rabinos mais inteligentes da história do judaísmo. Portanto,
como aplicar para ele essa frase, essa aplicação não é a mesma no caso dos pagãos que viveram, por exemplo, 200 mil anos antes de Cristo. Ali não havia nenhuma possibilidade de acesso à lei, até porque a lei não existia. Ninguém nos contratou. Mas São Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. São Paulo teve uma formação rebuscada. São Paulo, de fato, foi contratado, ou pelo menos o convite para o contrato foi dirigido a ele. Então, o gênio chamado São João Crisóstomo vai abordar essas duas situações que não se aplicam da mesma forma. Essa frase não se aplica a essas duas personagens da Escritura, do Novo Testamento, não se aplica da mesma forma que pessoas que viveram antes de Cristo e muitas outras também do nosso tempo, que não tiveram acesso à verdade como São Paulo teve, porque ele folheava, ele conhecia, ele entendia, ele pregava e perseguia também os cristãos a partir de um determinado momento da vida dele. Então, a genialidade de São João Crisóstomo vem nos enriquecer e muito. Preste atenção na intuição profunda do Boca de Ouro. Por que não contratou todos no princípio? Enquanto dependia do amo, a todos contratou. Porém, se nem todos lhe obedeceram ao mesmo tempo, a diferença dependeu da distinta disposição dos que foram chamados. Eis porque uns são chamados de manhã, outros à hora terceira, sexta e nona, e até a 1ª, cada um quando há de obedecer ao chamado. Isto é o que Paulo declara: quando aquele que me separou desde o seio materno. Paulo foi chamado no seio materno. E quando quis, o Paulo, quando lhe obedecesse, da parte de Deus, desde o princípio o queria. Mas como Paulo não queria, então quis Deus quando ele se rendesse. Deste modo, chamou também o ladrão, a quem, sem dúvida alguma, poderia ter chamado antes. Porém, ele não obedeceria, porque se Paulo não responderia antes, muito menos o ladrão. Olha o gênio chamado São João Crisóstomo. Então é preciso ponderar, é porque ninguém nos contratou? Da parte de Deus, é um enfoque. Antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu já havia te chamado. Ao longo da vida também, muitos chamados. Pensemos São Francisco de Assis. Até a conversão dele, nós temos uma fase da vida dele bem, digamos assim, marcada pelos pecados. Santo Agostinho. Dizer que antes da conversão de Santo Agostinho em Milão, ouvindo, toma e lê, o anjo cantando no jardim, e as constantes pregações de Santo Ambrósio, e as constantes leituras, angustiado Santo Agostinho, que não se satisfazia com o estoicismo, com o platonismo, com o aristotelismo, com as outras doutrinas, etc. O Senhor estava chamando, estava querendo contratar ou não Santo Agostinho? Claro que estava querendo contratar Santo Agostinho. Mas da parte de Santo Agostinho, não quero. Então, o enfoque aqui de São João Crisóstomo, o que é que ele quer dizer? Cuidado com a afirmação, é porque ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou, mas porque eu não quis ser contratado. E aí você enquadra o ladrão, nós sabemos muito pouco, aliás, não sabemos nada da conversão dele, a não ser o que está escrito, mas como foi o processo dele desde quando ele insultava Nosso Senhor. Aliás, vale a pena, por favor, Frei Gilson, vamos dar uma olhada no que ele
dizia contra nosso Senhor Jesus Cristo, até que, por um milagre, ele acabou mudando e mudando completamente. Quantos segundos ou minutos antes de ele se arrepender, Vossa Reverendíssima acha que ele dizia impropérios, palavrões, coisas graves contra Jesus? Não dá para dizer, mas vamos chutar ali até Jesus morreu na hora nona. Vamos imaginar que até 2:30 da tarde ele estava rogando praga contra nosso Senhor. Ele estava dizendo insulto contra nosso Senhor. Por favor, Mateus capítulo 27, versículo 44. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Não foi só um, foi os dois. Foram os dois. Então, até poucos minutos antes de morrer, o Senhor, se ele o contratasse, vamos imaginar que Jesus quisesse contratá-lo, adiantaria alguma coisa? Nesse momento? Não. Ele estava insultando nosso Senhor. Ele estava escarnecendo de nosso Senhor. Então, é preciso ponderar o que significa é porque ninguém nos contratou. Certo? Também existe um motivo pelo qual Deus não contrata, quando nós não queremos ser contratados. Aí a coisa muda de figura. Então, a culpa não está no contratante. O contratante não contrata por quê? Porque ele sabe que o contratado, se agora fosse convidado, não aceitaria o contrato. Até que, num laço de tempo pequeno, no meu entendimento, eu acho, é só um milagre. Aí foi um milagre. Como é que de uma hora que ele está insultando Jesus, olhando para Jesus e chamando palavrão contra Jesus, depois se arrepende? Pronto, então agora o contrato. O contrato do contratado da última hora, quer dizer, do último segundo, né? Eu acho que foi do último segundo. Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Sim. É um respeito à liberdade do homem. Sim. Se você abrir, se alguém abrir, a frase é assim, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Ou seja, ele sempre está chamando, ele sempre está provocando, mas sempre. A pessoa não quer. Até a hora derradeira. Esse é o exemplo clássico. São Paulo, sim, é clássico porque se trata da conversão de alguém. O ladrão não perseguia a igreja. O ladrão não tinha nas costas um crime, pelo menos um assassinato, não é? Santo Estevão. Não é? Ali também foi algo surpreendente, foi um milagre. Então, ficou clara essa questão do contrato. Sim. Ninguém ouse dizer que ninguém nos contratou. Por um desígnio que nós não conseguimos abarcar, temos a questão, e a gente vai ver daqui a pouco vários textos, e é Vossa Reverendíssima quem vai me emparedar, porque os judeus foram chamados primeiro e depois os pagãos. Temos uma resposta na Bíblia, várias respostas na Bíblia. Uma delas, nas palavras que o Senhor Deus dirigiu a Abraão, não é? Eu farei de ti o pai de uma grande nação, e depois é que vão vir os outros povos. Então, uma cadência, uma revelação, um contrato em etapas. Primeiro eu vou contratar esses, depois vou contratar aqueles outros e assim por diante. Judaísmo e paganismo. Os cristãos que vão proceder do judaísmo e do paganismo. E esse processo, essa passagem, já prefigurada no Antigo Testamento e também no episódio dos magos do Oriente, que vão vir de longe, a Epifania do Senhor, e depois a pregação da igreja dirigida aos judeus, e os judeus começam a perseguir os cristãos e tal, até que São Paulo disse, chega. E nós até agora vínhamos pregando o evangelho para vocês, mas se vocês não querem, nós vamos pregar para os pagãos. Aí a porta da fé se abre para os pagãos e multidões em várias cidades do Império Romano se convertem à fé. Então, somente para pontuar que essa questão de é porque ninguém nos contratou, da parte de Deus, olha a beleza de São João Crisóstomo. Ele sempre quis, mas para determinadas pessoas não quis agora, porque se dirigisse o convite agora seria rechaçado. O caso de São Paulo, até que ele se convertesse, e o caso de São Dimas, que em extrema situação de vida, na iminência da morte, se converteu. Então, em resumo, Dom Falcão, esse porque ninguém nos contratou, tem os casos onde de fato o evangelho não chegou até ele,
Sem culpa deles? Sem culpa. Sem culpa, São Gregório Magno. Sem culpa não chegou o evangelho, ninguém nos pregou a verdade, ninguém me chamou à fé. É um caso. Mas há outro caso que a pessoa está fechada, a graça, né? Eu gostaria então que o senhor falasse sobre isso. Por que os judeus foram chamados primeiro e os pagãos foram chamados depois? Eu só posso responder laconicamente. Isto é, Deus quis assim. Ele dispôs no seu desígnio misterioso para nós que a revelação acontecesse em etapas. Na promessa, no monólogo do Senhor Deus com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Nós já temos aí, os padres da igreja chamam o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, como isso vai se desdobrar. O desdobramento nós começamos a entender a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, quando há um arameu que vai se tornar errante, de Ur da Caldeia, chamado Abrão, o Senhor Deus vai dirigir a palavra. E aí começa a saga da revelação positiva na história. Para responder a sua pergunta, eu vou responder com a Escritura, que é a melhor forma de a gente entender a disposição misteriosa, o abscôndito plano de Deus que vai se concretizando nos acontecimentos que estão narrados na revelação positiva. O primeiro texto é o clássico, não podia deixar de ser, Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5. Mas veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Bem, uma mulher, Deus vai nascer de uma mulher, submetido à lei mosaica. Isso quer dizer que Deus não escolheu enviar o seu Filho para uma nação que não tivesse a lei. Por que Deus escolheu os judeus? Porque Deus escolheu Israel. Não vamos chamar judeus somente a categoria, a nomenclatura judeus, a partir de Esdras e Neemias. Lembra que nós já estudamos a cronologia. Quadro cronológico. Bem, judeus é uma nomenclatura somente depois de Esdras e Neemias, ali ano 450, 444, por ali. Mas por que Deus escolheu os hebreus na pessoa de Abraão e a sua descendência? Eu não tenho nenhuma informação para dizer qual o critério, mas somente Ele quis. Há determinadas coisas que não tenho acesso à informação, né? Porque o plano de Deus é misterioso. Porque esse povo e não outro. Porque essa nação e não outra. Porque naquela região do planeta Terra, no Oriente Médio, e não na Europa, e não na Ásia, e não na África, e não nas Américas, aconteceu assim, pronto. Deus quis que na plenitude dos tempos, o que é plenitude dos tempos? Quando o tempo está carregado da eternidade, a ponto de a eternidade se tornar sujeita ao tempo, o mistério da encarnação. Isso é o significado de plenitude dos tempos. Isto é, o tempo atingiu o seu momento culminante. Qual é o momento culminante da história? Deus entra na história de forma inusitada. Sem deixar de ser Deus, ele assume a natureza humana. Pronto, essa é a primeira parte da resposta. Por que Deus quis se revelar aos judeus primeiro e depois aos outros? Porque ele escolheu dentre todas as nações aquela que ele julgou, não por ser a melhor, não por ser a mais meritória. A história do Antigo Testamento ela é marcada de fraquezas, é um povo como todos os outros, sujeito às prevaricações, sujeito às impiedades, às idolatrias, às desobediências a Deus, às suas quedas, os seus fracassos, e Deus pune, Deus corrige, Deus manda castigos e tal. Mas a nação amada por Deus. Também no Antigo Testamento temos provas incontáveis de declaração de amor de Deus. É o Deus de
Abraão, Isaque e Jacó, é um Deus apaixonadíssimo pelo seu povo, apesar das suas fraquezas. Essa é a primeira parte da resposta. Agora vamos a Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 3. Aí é o começo de tudo, né? O começo da revelação positiva. Então, esse arameu errante, que vai se tornar errante, vivia tranquilamente numa cidade grande, na época dele, Ur da Caldeia, mais ou menos na época, sabe de quem? Quem governava na época de Abraão, dizem os historiadores, Hammurabi. Lembra do Código de Hammurabi? É um conjunto de leis redigido por esse grande legislador, não é? Da Mesopotâmia. Ele governava por ali. Então, é a época, mais ou menos, de Hammurabi. E aí ele nasce naquela região. E Deus se dirige a ele, o seu pai era Taré, ele adorava os ídolos, ele era um homem que praticava a idolatria, o pai de Abraão. E deixa a tua terra, tua casa, tua parentela, aí começa tudo. Não é? A revelação positiva está aí nele. Foi assim. Deus poderia ter escolhido um outro lá para a banda do Japão, lá para a banda da China, lá para a banda de qualquer parte do planeta Terra? Poderia. Mas por que ele escolheu? Desculpe, isso não tenho acesso. Eu prefiro responder educadamente. Vá perguntar a ele. Não vou fazer isso. A pessoa ficar braba comigo. Mas eu não tenho resposta, eu não tenho. Ele escolheu Abraão e pronto. Nosso pai Abraão e pronto. E foi assim. Sim. Avancemos agora. É o versículo 3, né? Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Todas as famílias, então a minha, a sua, a nossa, a de todas as outras. Aqueles que haverão de crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó serão abençoados. Todas as famílias da terra. Então nós temos aqui uma família que vai ser formada, uma descendência que surgirá de Abrão e da sua esposa Sarai. Depois ele vai se chamar Abraão, ela vai se chamar Sara, é Isaque. Mas antes de Isaque temos Ismael, filho de Agar. E aí nós temos dois ramos que procedem de nosso pai Abraão. Hoje as três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, procedem, chamam, reconhecem depois Abraão ou Ibrahim, como o nosso pai de todos nós, diz São Paulo. Então foi assim, porque Deus se revelou primeiro porque Ele considerou pelo seu amor, sem menosprezar as demais nações, que a sua revelação paulatina primeiro devia ter início na pessoa de um homem, depois da família dele, que vai se tornar numerosa. E dessa família, mais para frente, viria o Messias, viria o Salvador, que morreria por todos, por judeus e por pagãos. E essa mensagem, da parte dos apóstolos, dos discípulos do Verbo que se encarnaria, essa mensagem seria levada a todos, coisa que está em andamento até a vinda do Senhor. Uhum. Esse foi o plano de Deus. Agora, se cavar mais emparedado, Dom José Francisco falou, por quê? Aí eu fico emparedado e não tenho resposta não. Pelo amor de Deus, não me emparede não. O senhor teria alguma outra? Tem Colossenses, capítulo 1, de 24 a 27. Colossenses, capítulo 1, 24 a 27. De 24 a 27, pode ler. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Agora vem o que interessa. Mistério que este esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos.
A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e a glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Permanecerá sempre um mistério? Essa frase que trata do mistério, que é a do versículo 26. Mistério que esteve escondido desde a origem das gerações passadas, mas agora manifestado aos seus santos. Por que Deus escondeu? Por que Deus não revelou logo no começo? De novo, não me emparede. Eu tenho minhas limitações. Perguntar a mim por que esse mistério permaneceu escondido tanto tempo de Adão, de Eva, de Caim, de Abel. Mas diante do que o senhor já nos falou em outros programas, é uma criança que talvez não estava preparada também, né? Faz sentido. Para receber isto. Foi preciso. Quando eu falei da criança, eu me referia a Israel, com a sua mentalidade, com a sua carga de costumes, de hábitos, de conceito, de justiça, etc., dente por dente, olho por olho, Lameque, etc. Então, num certo sentido, você pode chamar a humanidade de criança, certo? Mas me parece que quando eu falei de criança, Israel, como tirá-la desse estado bruto, por assim dizer, em que se encontrava, digamos assim, inserida num contexto da mentalidade de uma parte do planeta Terra com aquele conceito, com aquela ideia a respeito de Deus, de justiça. Sim, eu me lembro. Faz sentido. O grande pedagogo que trata a humanidade inteira como uma criança, deixa durante muito tempo a humanidade sem conhecer o seu plano e depois toma a iniciativa de escolher para que ele se torne o pai de uma grande nação, que vai ser a nação eleita, e durante esses 1.800 anos, Deus Todo-Poderoso faz esse processo de pedagogia. Estamos estudando a parábola dos operários da vinha, Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Estamos estudando versículo por versículo, está sendo sensacional. Tá? Ninguém agora pode reclamar que não está vendo este texto com a profundidade devida. Maravilhoso, profundo. E já estamos no versículo 8, tá certo? Então quero ler o versículo 8 com você, Mateus capítulo 20, versículo 8, e vamos então entender o que significa, o que nós podemos aprender de Jesus com esse versículo 8. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. E aí, Dom José, o que significa isto? Primeiro, ao cair da tarde. O contrato é para trabalhar o dia todo. E o fim do expediente é na hora 12ª, que equivale para nós às 6 da tarde, que é mais ou menos a hora do crepúsculo, a hora do pôr do sol. Acabou o trabalho. Então, os operários da hora 1/10, da 11ª hora, foram contratados e começaram a trabalhar às 5. Só trabalharam 1 hora. Todos os outros, contratados nas diversas horas, terminaram de trabalhar quando esses terminaram também. Todos terminaram, todos concluíram num determinado momento, ao cair da tarde. Então, essa é a primeira coisa. O chamado não é antes da hora marcada. Cuidado, então, com certas pessoas que dizem, não, nós temos a hora marcada para morrer. Sim e não. Como assim? Um bom assunto. Nós temos hora marcada para morrer no coração de Deus, que é o único que sabe qual é a hora. Mas temos a possibilidade de, mesmo não sabendo qual é a hora que Deus determinou, de lutar para viver o máximo que nós pudermos. Não é? Sim. Frei Gilson cuida realmente da sua saúde, o que significa que está não só no instinto dele, mas no desejo dele de querer viver o máximo possível. Não foi dito para ele, ou foi? Qual é a sua hora? Não. E é bom não saber, não é? É bom não saber. A minha também eu não sei. Mas que ela, no coração de Deus,
Deus já sabe já. Sim. Então, ao cair da tarde, o ao cair da tarde meu, não necessariamente será o ao cair da tarde seu. E vamos deixar aqui de lado a questão de eu posso antecipar, porque se eu quiser tirar a minha vida, a hora vai ser na hora que eu quiser, etc. Bem, esse assunto não cabe aqui agora. Vamos aqui em circunstâncias normais, em circunstâncias as corriqueiras. O fim do expediente da vida do Frei Gilson é quando ele der o último suspiro dele. O meu, quando eu der o meu último suspiro, quando o Senhor nos chamar para a prestação de contas, ao cair da tarde. Terminou, não há mais possibilidade de você trabalhar na vinha. E o trabalhar na vinha qual é a obra de Deus? Que creiais. A fé, exato. Jesus, João capítulo 6. Muito bem. O Senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqui nós já temos duas coisas para resolver. O feitor. Quem é esse feitor? Certo. E os últimos até os primeiros. Por que essa ordem? Não seria melhor todo mundo entrar na fila? Os primeiros que foram chamados, o segundo, etc. Aqui nós já começamos a convulsionar a nossa lógica diante da lógica de Deus. Quem somos nós para dizer o que Deus deve fazer, a ordem que ele deve seguir, a lógica a qual ele deve se submeter? Romanos capítulo 11, por favor. Quem pode conhecer os planos de Deus? São Paulo nos dá uma rasteira, por isso São Paulo é maravilhoso. Olha a rasteira que ele dá em todo mundo, diante do abscôndito, está no versículo 34, é ótima. Eu gosto das rasteiras de São Paulo por causa disso. Mas vamos começar no versículo 33, Romanos 11, de 33 a 36. O que interessa está no versículo 34. Continue. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Então, aqui é bom colocar um freio de arrumação, sabe aquele freio que você freia assim, todo mundo vai para frente, no instante se ajeita, pronto, um ônibus lotado, pronto, é um freio de arrumação. A gente precisa dar um freio na nossa lógica diante das decisões de Deus. Não parece, alguém poderia dizer, não parece lógico, não parece plausível, não entra na nossa cabeça que Deus comece pelos últimos e chegue até os primeiros. Quem conhece o pensamento do Senhor? E, aliás, entre primeiro e último, são categorias que nós entendemos porque estamos sujeitos ao antes e ao depois, ao segundo anterior, ao segundo presente e ao segundo posterior. Estamos sujeitos ao tempo, mas o nosso Deus, ele não está sujeito ao tempo. Então, é preciso cuidado quanto a criticar a decisão de Deus de alterar a ordem. Deus está acima disso. A lógica do juízo particular, a lógica do juízo final, a lógica da recompensa, quem primeiro, quem depois, quem isso, quem aquilo outro. Isso são conceitos, são parâmetros nossos, mas não são os de Deus. Quem pode conhecer o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem foi o primeiro que tentou dar um conselho a Jesus e foi chamado de Satanás? São Pedro. Tentar ser conselheiro de Jesus. Não é o fim da picada. Pois bem, então, ficou claro, aqui é preciso colocar um freio. Sim. Muito bem. Um breve intervalo e a gente já retorna, tá bom? Não sai daí não, porque o programa está bom demais.
Estamos de volta ao programa Força de Deus. O programa de hoje está bom demais. Estamos estudando a parábola dos operários da vinha, Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Agora vamos ao Pseudo Crisóstomo, que faz uma intuição. Eu escolhi dois padres da igreja, o Pseudo Crisóstomo e Santo Agostinho. Serão 3 textos e acho que eles vão ajudar a gente a entender isso. O primeiro texto, Frei Gilson, do Pseudo Crisóstomo, ele diz o seguinte: estamos aqui veja, ao cair da tarde não é mais a hora 1/10, é a 12ª hora. Então, 5 da tarde, que é a hora 11ª, ainda é hora de trabalho. Certo. Mas a hora 12ª acabou o trabalho, o pôr do sol chegou, etc. É a hora da prestação, da recompensa, do pagamento. Muito bem. A hora 1/10 é a dos pagãos. Porque nós já estamos no último limite do mundo, tal como atesta João em sua carta, dizendo: filhinhos, é chegada a última hora. 1 João 2,18. O apóstolo diz que já passou parte da 12ª hora, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Romanos 13:11. E isso foi na hora 1/10. Todo mundo ainda estava trabalhando. No nosso tempo, portanto, se não completou a 12ª hora, falta pouco para isso. Estamos certamente na 12ª hora. Estamos no finzinho. Ainda que o conceito de finzinho, para nós, seja diferente do conceito de finzinho de Deus. A Bíblia termina, é o próprio Jesus quem diz: eis que venho em breve. Então, breve para nós é no fim da semana que vem? Bom, você pode defender essa tese. Mas também pode defender que em breve pode ser daqui a 1 milhão de anos. Então não é breve. Quem disse? O Senhor Deus disse que era breve, esse que vem em breve. Mas o conceito dele de breve, para Deus, 1000 anos são como um dia que passou. Já vimos isso no Salmo 89, não é? Ensinai, Senhor, a contar os nossos dias e dai-nos a sabedoria do coração. Em síntese, ao cair da tarde é a 12ª hora. Então eu tenho uma prima em Pernambuco que ela diz: Dom, eu acho que o mundo já acabou e nós estamos na prorrogação. O jogo de futebol, primeiro tempo, segundo tempo, acabou. Agora, já tempo regulamentar esgotado, agora já estamos na prorrogação. Tá certa. Disse do jeito dela, do jeito pernambucano, mas é profundo. Já estamos na prorrogação. Estamos na última hora. Isso é bíblico. 1 João 2,18 e Romanos capítulo 3, versículo 13, versículo 11. A nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Sim. Essa é a primeira pontuação. Sim. Antes de entrarmos em Santo Agostinho, alguma pontuação sua sobre... Não, é interessante o que o senhor está colocando de... A gente não tem o que questionar a Deus, a gente não conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo. O senhor trouxe a questão da morte também, um breve momento. Eu ficava me perguntando quantas pessoas, mas por que fulano de tal foi primeiro, eu fiquei? É muito esse questionamento, né? Por que Terezinha foi com 24 anos? Por que não sei quem? E só Deus sabe de tudo, né? Tem coisas que não tem como ter respostas, né? Sim. Se Ele não nos responder, esse mistério não estou ao alcance, não consigo alcançar, não consigo responder a determinadas perguntas porque tocam o próprio abscôndito, intangível desígnio da providência de Deus, do seu amor, um mistério que toca também realidades dolorosas, dramáticas, partidas de pessoas que poderiam ficar, e certas pessoas malvadas que ainda permanecem. São questões não só delicadas, mas insolúveis para pobres mortais como eu. Sim. Mas a nossa fé no Senhor Deus professa como Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor.
e quanto àqueles cujas mortes foram provocadas por seres humanos, o mistério se torna muito mais abscôndito. Porém, não é justo que reflitamos o mistério de pessoas que morreram por maldade, por negligência, por perversidade dos outros, sem nos dirigirmos à cruz, onde a maior vítima da maldade dos homens está lá. Sim. Nosso Senhor Jesus. Sim. O mistério da iniquidade, São João Paulo II diz, na sua carta sobre o sentido cristão do sofrimento humano, Salvifici Doloris, recomendo a leitura dessa carta que ele escreveu alguns anos depois, pouco tempo depois de ter levado 3 tiros na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981. O mistério da piedade é necessário para nós compreendermos o mistério da iniquidade. Ou dito de outra forma, o mistério da iniquidade não pode ser compreendido senão à luz do mistério da piedade, o mistério do Calvário, o mistério de um Deus que foi vítima da maldade de todos os homens. Sim. Ô Dom José, quando trouxe aqui o pseudo Crisóstomo, filhinhos é chegada a última hora, de 1 João 2,18, aí o senhor frisou isso, né? Estamos na última hora. Estamos. Eu posso entender, então, que Cristo é aquele marco, o antes e o depois, e que depois de Cristo é a última hora, porque não tem mais nada a vir depois de Cristo. Cristo não tem algo que vai vir, outra revelação, outra coisa. Então, portanto, é a última hora. É a última hora, sim. Deus, o texto já citado, na plenitude dos tempos. O tempo atingiu a sua perfeição, o seu ápice, está pleno da eternidade e as revelações de Deus no Antigo Testamento, na criação, no Antigo Testamento, elas chegam ao seu vértice, chegam ao seu momento culminante na revelação manifesta de tudo aquilo, também do ponto de vista dos sentidos, aquilo que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, etc. Nossas mãos apalparam o verbo da vida, assim começa a primeira carta de São João. Tudo o que o Pai quis revelar aos homens atingiu a sua máxima manifestação, a sua plena revelação na pessoa de nosso Senhor. Não tem mais nada que publicamente a gente possa esperar. Tudo que Deus revelou em Cristo. Tudo que Ele tinha para dizer, disse na pessoa de Cristo. Tudo o que Cristo disse e fez, pronto, apenas isto. Aliás, a última frase dele na cruz, tudo está consumado. Pronto, atingiu o ápice, acabou. Aqui está a resposta de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, a manifestação do amor de Deus, Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E, portanto, não sabemos o dia e a hora que Ele vem, mas estamos na última hora. Exato. Exatamente. Que interessante. Agora vamos a Santo Agostinho. Santo Agostinho vai fazer um raciocínio interessante a respeito da ressurreição da carne. A ressurreição da carne não deixa de ser uma recompensa. E que recompensa, não é? E eu ressuscitarei no último dia, correto? Então, uma pergunta. Uma pessoa que vai morrer faltando 3 dias, ou 2 dias, ou 1 dia antes da vinda do Senhor, quando Ele vier em glória para julgar os vivos e os mortos. Vai ressuscitar, vai estar na graça de Deus. Vamos imaginar que Adão morreu na graça de Deus. Abel, certamente sim. Mas vamos imaginar Adão. Adão, estando no céu, tomara que sim. Abel, sem dúvida alguma, está. Mas a ressurreição deles só acontecerá no último dia. Bem como de todos os eleitos que estão no céu, com exceção a bem-aventurada Virgem Maria, Nosso Senhor. Ela foi a única que subiu ao céu em corpo e alma. Nós, católicos, professamos esse dogma. Mas a recompensa de Adão quanto à ressurreição da carne vai acontecer no mesmo momento da ressurreição daquele que vai viver e vai partir para a eternidade, faltando 1 dia da vinda de Jesus. Do ponto de vista do tempo, quem foi o primeiro e quem foi o último? O primeiro foi Adão, não é? E o último vai ser aquele camarada que
vai partir para a eternidade, faltando pouco tempo para a ressurreição da carne. Olha a reflexão que Santo Agostinho vai fazer, que coisa interessante, não é? Não, mas eu acho que Adão deveria ressuscitar primeiro, porque ele morreu primeiro, porque foi o primeiro da história da humanidade. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo determinou, não, nesse versículo que estamos a comentar. Começando pelos últimos, até os primeiros. Santo Agostinho, se duas pessoas receberam uma graça, uma recebeu após 1 hora de espera e outra após 12 horas, qual das duas recebeu primeiro? Todos dirão que aquela que recebeu após 1 hora apenas, recebeu antes daquela que recebeu após 12 horas. Desta forma, embora todos tenham sido recompensados ao mesmo tempo, se uns foram recompensados após 1 hora e outros após 12, podemos dizer que aqueles que foram atendidos após somente 1 instante foram servidos antes dos outros. Os primeiros justos foram chamados na primeira hora, mas eles só chegarão conosco à glória da ressurreição. Da mesma forma, os outros justos que os seguiram na segunda, na terceira, na sexta e na 9ª hora, também serão gloriosamente ressuscitados com todos os cristãos, chamados na 11ª hora somente. Todos receberão ao mesmo tempo, mas vejam o quanto esperarão os primeiros. Estes terão esperado muito e nós muito pouco. Mesmo todos recebendo na mesma hora, não parecerá que nossa recompensa não demorou nada e que recebemos primeiro? A pergunta de Santo Agostinho deixa a gente calado e bem xuxo assim. O conceito que nós temos de antes e de depois, de primeiro e de... Amigo, nós estamos sujeitos ao tempo, Deus não. Nós estamos sujeitos à lógica dos homens, a lógica de antes, depois, durante, esse trabalhou primeiro, esse suou muito, etc, etc, e esse suou pouco, esse precisa vir primeiro porque ele tem uma bagagem, tem um histórico, tem uma ficha corrida, no bom sentido, ficha corrida de mau sentido, né, do ladrão e tal, mas a longa ficha dele, a longa trajetória dele, veja, deixa esse ladrão aí que foi crucificado, não, ele se arrependeu certo, mas deixa... Jesus não disse a Adão, nem a Abraão, hoje estarás comigo no paraíso. Disse ao ladrão. Mas isso não é lógico. Rapaz, tu cala a boca. Rapaz, tu estás diante de Deus, infeliz, para dizer que Jesus não deveria ter dito hoje estarás comigo e não Jeremias, Isaías, Davi, Moisés, Abraão, Abel, Adão. É demais isto. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a lógica surpreendente de Deus, Frei Gilson. Sim. Lindo, lindo, lindo. Vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 22 a 23. Porque nosso Senhor Jesus Cristo aqui, segundo São Paulo, obedece a uma ordem. Existe uma ordem. Sim, dizer que em Deus há desordem? Claro que não. Deus é ordenado, mas ordenado na sua lógica que nós desconhecemos, na sua pedagogia, no seu jeito de agir, na forma de se dirigir às criaturas, etc., cada uma ao seu modo, a ele dizendo realidades a uma e não dizendo para a outra, mas isso não significa dizer que é um Deus desordenado, que é um Deus que não tem uma lógica. Deus tem uma lógica, que não é a nossa. Deus tem uma ordem, que não é a nossa, que não é a nossa ordem. 1 Coríntios 15, de 22 a 23. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, em seguida os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Olha que bonito. Primeiro Cristo. Ninguém ressuscitou antes dele. Todos os outros que morreram na esperança da ressurreição aguardaram
esse fato, esse momento, esse evento. E depois de Cristo, veja, cada qual, porém, em sua ordem. Cristo primícia, em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Então, Adão trabalhou muito, viveu muito. Matusalém, a Escritura diz 970 anos, ainda que os estudiosos digam que esse número tem um caráter mais simbólico do que verdadeiramente literal. Estamos nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis e tal. Ou então, se nós quisermos a trajetória de cada pessoa ao longo da vida, esse teve uma vida inteira de muitas virtudes, dificilmente caiu em pecado mortal, viveu sempre para o Senhor, viveu na graça de Deus e morreu na graça de Deus. Já esse outro exemplo do ladrão se converteu somente no último segundo e assim por diante. Deus determinou, primeiro Cristo ressuscita. Todos os outros, independente da quantidade de dias, meses e anos, de virtudes, de atos heróicos de fé, de esperança e de caridade. Esse tem uma longa trajetória na vida da graça. E esse só teve 1 minuto ou 1 dia de vida de convertido, etc. Todos vão ressuscitar por ocasião da vinda do Senhor. É a lógica que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Dom José, agora quando o senhor fala que Cristo ressuscita primeiro, aí alguém pode estar se perguntando, mas Lázaro não ressuscitou? Não teve outras ressurreições? Qual é a diferença dessa ressurreição? Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Ah, tá. A Bíblia diz também que na hora exata que Jesus morre, os túmulos se abrem e muitos ressuscitaram e ficaram caminhando em Jerusalém. Sabia disso? Eu me recordo um trechinho da Sagrada Escritura que parece assustador isso, né? Os ressuscitando, já pensou isso? Sim, as pessoas ressuscitaram. Então, mas Jesus não é primícia dos que adormeceram? Estamos tratando aqui do ressuscitar para nunca mais morrer. O filho da viúva de Naim ressuscitou para morrer. Para morrer. Talita, a filha do centurião, a filha de Jairo, perdão, sim, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, sim. Menina, ela está dormindo, Jesus tocou, ela se levantou para depois morrer. Para morrer. Lázaro até foi provavelmente assassinado, sabia disso? Não sabia? Não. Bom, então vamos terminar esse programa e prometo a vocês Estou tentando me recordar se o senhor já falou sobre isso. Já falei, sim. Lázaro ressuscitou e parece que ele foi assassinado. Agora, o motivo é chocante demais. É coisa para a semana que vem. Pode terminar, por favor? Gente, o programa de hoje está bom demais. Eu quero convidar você a ficar conosco. Toda semana nós estamos aqui trazendo um conteúdo tão maravilhoso. Eu desconheço um conteúdo assim, onde por uma hora, aprofundando a palavra de Deus como estamos fazendo aqui. Aproveite, é de graça, é gratuito. Você não precisa se inscrever em lugar nenhum, não precisa pagar a determinada taxa. Então, eu aconselho você a aproveitar, a beber dessa bênção, a beber dessa graça. Lembrando que é um programa sequencial, então se você puder, por exemplo, eu já perdi todos os outros programas. Começamos a primeira parábola de Jesus. Então, quem sabe você começar a partir das parábolas e ter você aqui é bom demais. Toda semana estaremos com você. Vamos pedir a bênção de Deus, encerrando este programa que foi uma bênção. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.